aí pessoal, estamos de volta. Então vamos falar o que é mindfulness, né? Bom, a tradução literal, né, é uma palavra inglesa que é atenção plena. Eu gosto mais de uma outra tradução que é consciência plena. O que seria isso? É a consciência do estado mental que surge ao prestar atenção de forma intencional ao fenômeno presente, sem julgá-lo, criticá-la ou reagir a ela. Simplesmente estar atento ao que está acontecendo. E aí o que é interessante, pessoal, é que esse treino atencional é 70% treinável, né? Então ele exige, né, um treino, né? Como a gente falou anteriormente, assim como para você conseguir correr, você precisa treinar as suas corridas. Para conseguir, né, fazer as práticas, isso manter, a gente precisa, né, desenvolver esse nosso cérebro, né? Então essa é uma tradução do Kabat-Zinn. Então quem que foi ele, né? Ele é um pesquisador da Universidade de Massachusetts e lá eles tratavam pacientes, né, com dores crônicas e depressão. E aí ele ia em retiros e ele sentia os benefícios desses retiros. Só que ele falou, bom, os meus pacientes poderiam ser muito beneficiados por isso, mas eu acho que talvez eles não tenham, né, interesse de fazer um retiro, de se dedicar por vários dias. Então o que ele pensou? Ele falou, bom, eu preciso de alguma forma adaptar todo esse conhecimento, esses benefícios para esses pacientes, porque a forma de tratamento que eu estou usando hoje não está sendo suficiente. Então ele criou, né, um programa de mindfulness de uma forma totalmente laica, né, não tem um cunho religioso, de uma forma adaptada para nossas condições do dia a dia, para que a gente possa, né, continuar a trabalhar, possa continuar todas as nossas atividades rotineiras, mas fazer esses acréscimos, né, na meditação, fazer esses exercícios de estar atento, né, ao que está acontecendo. Porque, pessoal, aqui tem uma figura, eu gosto bastante, né, que é uma mente atenta, consciente, uma mente cheia de coisas, né? E aí, qual das duas imagens que vocês se identificam mais no dia a dia de vocês? Uma mente agitada, cada vez pensando uma coisa, outra coisa, ou está ali ao que está acontecendo, né? De forma geral, como a gente está com a nossa cabeça, né? Eu gosto bastante dessa imagem, mostra a gente indo para o trabalho pensando no almoço, almoçando pensando no trabalho, deitado pensando em como vai para o trabalho e trabalhando pensando em estar deitado, né? Então, isso, né, acontece com uma certa frequência na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, que é essa aqui. Os humanos nascem, os animais nascem. Os humanos comem, os animais também comem. Os humanos se reproduzem, os animais também se reproduzem. Os humanos morrem, os animais também morrem. E qual que é a nossa diferença, né, com os animais? A grande diferença é que a gente pode fazer tudo isso com consciência, né? Então, tem esse estudo de Harvard, ele é um estudo com um N bem grande, 250 mil, e foi um estudo relativamente simples. Era um aplicativo, ele enviava uma mensagem, perguntava o que você está fazendo, né? E o que você está pensando. E aí, o que perceberam, pessoal? Que praticamente metade do tempo, né, 47% do tempo, a gente está fazendo uma coisa e pensando em outra. Então, durante, né, essa própria palestra, certamente, né, eu falei algo, ou vocês tiveram algum estímulo externo, e a mente de vocês embarcou naquilo e de repente voltou, né? Esse é o padrão da nossa mente, com o passar do tempo a gente está cada vez mais, né, envolvido nisso, estando menos no presente. E aí, nesse estudo também, além dessas duas perguntas, eles fizeram uma terceira pergunta: qual é o seu grau de felicidade, né? E aí, o que eles perceberam? Uma relação muito significativa entre a felicidade de quando você está atento ao que está fazendo e quando você não está. Então, aqui um exemplo, você pode estar comendo, ó, depois daqui eu vou correr, depois eu preciso fazer um trabalho, ou você pode estar sentindo o sabor, a temperatura da comida e estar presente nesse momento. Então, pessoal, e aí a gente, conforme a gente vai observando como a gente vai estar, né, no nosso dia a dia, a gente vai criando consciência da emoção.
Porque de forma geral, hoje, a gente só tem consciência da nossa emoção em situações extremadas, né? Quando a gente está com muita raiva, muito triste, muito feliz. Mas no dia a dia a gente acaba nem percebendo, né, como nós mesmos estamos. Tamanha é a desconexão, né, com nossas emoções e também com o nosso corpo, né? Nosso corpo ali acaba sendo um grande termômetro do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, né? Então, ele acaba trazendo muitos sinais que, de forma geral, sem ser em situações extremadas, a gente acaba não tendo essa consciência. Porque a gente está como naquela imagem, né? Com a mente cheia de coisas, cheio de estímulos e acaba não tendo isso daí como consciência. E aí, pessoal, conforme a gente vai adquirindo, né, essa habilidade, né, de estar atento, estar consciente, né, a gente vai percebendo uma grande diferença entre eu estou com raiva, quando a emoção faz parte de tudo aquilo, ou eu experiencio raiva no meu corpo. Né? A gente tem um distanciamento dessa emoção. Né? Então, as práticas de mindfulness, né, elas trazem dois benefícios. Um, melhora do treino atencional. E outra questão que a gente desenvolve, né, com as práticas de meditação, de uma forma geral, é desenvolver algo que nós chamamos de metacognição, que é esse distanciamento dos pensamentos, enxergando eles como eventos mentais. Né? E tudo isso, pessoal, eles vão trazendo para a gente como um maestro do nosso corpo, das nossas emoções, em que a gente percebe, né, o que emerge, mas a gente não faz parte de tudo aquilo. Né? Então, tem um convite muito especial para vocês, né? E aí, esse convite é vocês trazerem atenção com quantas pessoas vocês tomam banho. Então, pessoal, é olhar, né, quando você for tomar um banho com consciência plena. O que é isso? Vou passar o shampoo no cabelo, vou sentir a espuma, vou sentir a temperatura da água correndo pelo meu corpo, sentir o sabonete e estar consciente a tudo isso que está acontecendo. E vocês vão observar uma questão, pessoal, que a experiência, né, ela muda muito conforme a nossa atenção, muda completamente, na verdade. Então, ao lavar uma louça, lavar com essa atenção, a ter uma conversa e assim por diante. Eu gosto muito dessa frase do William James, né, que seria o pai da psicologia norte-americana, que ele fala: a minha experiência é aquilo que decido prestar atenção. Então esse é o convite especial que eu trago para vocês, né, de observarem o quanto que a experiência vai ser completamente diferente quando a gente está com consciência plena, tá bom? E aí um segundo convite que eu trago, né, são as práticas dos 3 tempos, né, essa prática que a gente fez de fazer ela de forma regular. A neurociência traz, né, a relevância das microintervenções várias vezes ao dia. E a ela, pessoal, então a gente vai revisar agora como que a gente faz essa prática dos 3 tempos, 3 minutos ou da ampulheta. A gente começa com essa consciência, né, como eu estou agora, e aí a gente vem para a respiração, observa como que está a respiração, sem alterar ela, simplesmente observando que está consciente, que ela está acontecendo, e aí a gente volta, né, observando de novo o corpo e o ambiente. Então esse processo, né, um processo curto que a gente faz, que pode ser feito várias vezes ao dia, isso fazendo com que a gente vá cada vez mais, né, estando consciente, desenvolvendo algumas áreas do cérebro, a ínsula, por exemplo, que vai nos ajudar nessa consciência. E aí, pessoal, trago para vocês aqui um vídeo, né, sobre a questão da mudança de pensamentos.
Então, pessoal, esse vídeo traz, né, a relevância, né, da nossa relação com o que surge, né? Quando a gente rejeita, né, o pensamento tem uma tendência, tá? Então é mudar a forma de relação com o que surge. Então essa imagem aqui, né, como a gente está hoje em relação aos nossos pensamentos, né, aquele turbilhão, aquele monte de pensamentos, uma questão de emoções, né, e a gente tudo ali misturado, sem entender muito. E a ideia, né, como a gente quer ficar, né, em relação aos pensamentos, às nossas emoções, né, ou quem sabe até desse jeito, né? Então, aqui a gente faz uma analogia, né? Então, como uma cachoeira, aquele turbilhão, né, de pensamentos, de emoções, e aí a gente trazendo algo mais límpido, mais consciente, no momento que a gente tem a consciência de tudo que emerge, né? Com um distanciamento disso tudo como eventos mentais, né, que surgem. E aí, pessoal, eu queria trazer o poder dos pequenos ganhos, né? Então, a gente fala dessa questão da metacognição, essa questão da consciência, né? Nada acontece de uma hora para outra, né? Tudo exige um treino, uma dedicação, mas mostrar, né, 1% melhor ao dia, ao longo de um ano, né? A gente vai estar 31% melhor. Então, é isso, né? Estando mais atento ao momento presente, estando mais conscientes, tomar um café com atenção plena, e assim a gente ir cultivando, né, esse lado que é algo que na nossa cultura ele é pouco, né, cultivado ao longo da nossa vida. Então ele exige, né, um esforço, um exercício a mais, mas que a longo prazo, né, a gente com pequenas mudanças vai acarretando um grande impacto, né, assim como outros, né, de atividade física, enfim, são muitas outras, né, pequenas esses pequenos ganhos com grandes reflexos a longo prazo, né? E aí, né, eu gostaria de concluir, né, que essa frase de Martinho Lutero fala que não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas, né? Então, uma vez eu fui num retiro de silêncio, né? E eu estava lá, muito compenetrado e tal, e de repente ali veio na minha cabeça uma música que é samba com molejo, samba diferente. E assim, eu não gosto dessa música, é totalmente fora de contexto, né, do que eu estava ali, mas ela surgiu. E assim, né, com os nossos pensamentos, eles surgem, né, sem a gente definir o que vai surgir ou não, eles simplesmente surgem, né? E aí, o que a gente pode fazer com eles, né? Eles vão surgir, mas não precisam fazer ninho sobre a nossa cabeça, né? A gente não precisa ficar naquele processo, né, de ruminação, naquele processo de imaginação, né? Então, acho que isso é o recado, né, que eu gostaria de passar para vocês. O Sadhguru, ele fala que a nossa mente é como um lixo de uma casa, né? Isso é como um lixo. Então, que, assim, ele é muito importante, é fundamental, mas a gente não sabe o que vai sair dele. Então é justamente isso, né? A gente não sabe o que vai sair, mas a forma como a gente vai se relacionar com isso é que pode fazer toda a diferença. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço imensamente aí a atenção de todos e foi um enorme prazer. Muito obrigado.